Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido de vários inscritos do canal, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso para nível médio da Prefeitura de Lins, que aconteceu no último domingo, dia 9 de junho de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Essa aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente ver a prova. Vamos à primeira questão da prova, pessoal, foi essa questão 16, e que tratou basicamente da resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: de acordo com informações que constam no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número total de caminhões e de caminhões-tratores registrados na cidade de Lins em 2022 era igual a 3.089, sendo que existiam 273 caminhões-tratores a mais que o número de caminhões. Sendo assim, o número de caminhões registrados na cidade de Lins em 2022, de acordo com o IBGE, era igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que de acordo com as informações aqui, ele está dizendo para a gente que o número total aqui, de caminhões e de caminhões-tratores registrados na cidade de Lins em 2022 era igual a 3.089. Então, o número total de caminhões e de caminhões-tratores registrados na cidade de Lins em 2022 era 3.089. Bom, mas qual que era o número de caminhões que a gente tem? Isso a gente não sabe. O texto não informou para a gente. É exatamente o que ele quer saber. Qual que era o número de caminhões registrados na cidade de Lins? Então, se eu não sei qual que é o número de caminhões que tem registrado na cidade de Lins aqui em 2022, vamos falar que era uma quantidade X. E qual que era o número de caminhões-tratores? Bom, observe, se o número total de caminhões e de caminhões-tratores era 3.089 e nós falamos que o número de caminhões é X, então o número de caminhões-tratores vai ser esse total aqui menos esse número de caminhões. Então vai ser 3.089 menos X. Por outro lado, ele informou que existiam 273 caminhões-tratores a mais que o número de caminhões. Então, esse número de caminhões-tratores aqui, que é 3.089 menos X, ele é 273 a mais do que o número de caminhões. Então, essa quantidade aqui tem que ser igual à quantidade de caminhões, que é X, mais 273. Pronto, chegamos nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Vamos pegar esse menos X e passar aqui para o segundo membro. E esse 273 vamos passar aqui para o primeiro. Então vai ficar 3.089. Vem para cá menos 273. Fazendo as continhas aí, 3.089 menos 273 vai dar 2.816. Passando o menos x para lá, vai mais x com mais x aqui, 2x. Se 2.816 é igual a 2x, então 2x é igual a 2.816. Agora, para a gente achar o valor do x, é só pegar esse 2, está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo as continhas aí, dividindo 2.816 por 2, a gente vai encontrar que x é 1.408. X é o número de caminhões que eram registrados na cidade de Lins no ano de 2022. Portanto, o número de caminhões registrados na cidade de Lins em 2022 eram 1.408. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola! Essa foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi uma questão que tratou de razão, proporção e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: em um grupo de amigos, todos com carteira de habilitação, a razão entre as quantidades dos que têm habilitação categoria B
e dos que têm habilitação categoria C pode ser representado pela fração 5/2. Se o grupo é composto apenas por motoristas com essas duas categorias de habilitação e a quantidade de amigos que têm habilitação categoria B é 3 unidades menor que o triplo da quantidade dos que têm habilitação categoria C, então esse grupo é formado por quantas pessoas? Bom, veja que o texto está informando para a gente que nesse grupo de amigos, todos com carteira de habilitação. A razão entre as quantidades dos que têm habilitação categoria B e dos que têm habilitação categoria C, essa razão pode ser representada por essa fração, 5/2. A gente sabe que razão matemática é uma divisão. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Esta razão é entre as quantidades dos que têm habilitação categoria B para os que têm habilitação categoria C. E essa razão pode ser representada pela fração 5/2. Então, repare, nós temos aqui esta igualdade entre essas duas razões. Se nós temos essa igualdade entre duas razões, isso aqui é uma proporção. E a gente sabe que numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, é só pegar isso e multiplicar em cruz. 5 vezes C, 5C, que é igual a 2 vezes B. Chegamos nesta equação. Por outro lado, ele informou que a quantidade de amigos que têm habilitação categoria B é 3 unidades menor que o triplo da quantidade dos que têm habilitação categoria C. Então, a quantidade de amigos que têm habilitação aqui, categoria B, é 3 unidades menor que o triplo da quantidade dos que têm habilitação categoria C. Então, esses que têm habilitação categoria B vai ser igual ao triplo dos que têm categoria C, só que é 3 unidades menor. Então, vai ser essa quantidade aqui, o triplo dos que têm categoria C, só que é 3 menor. Então, menos 3. Chegamos nessa outra equação. B igual a 3C menos 3. Ora, se nós sabemos que B é igual a 3C menos 3 e 5C é igual a 2B, então vamos substituir. Aqui no lugar do B, vou escrever isso aqui, 3C menos 3. Portanto, vai ficar 5C igual 2, que multiplica 3C menos 3. E aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Vou pegar esse 2 e multiplicar todo mundo aqui dentro do parênteses. Portanto, vai ficar 5C igual 2 vezes 3C, 6C. 2 vezes menos 3, menos 6. Vamos pegar esse menos 6 e passar aqui para o primeiro membro, e esse 5C passa para o segundo. Então, está menos 6, vem para cá, mais 6. Tá 5C vai para lá, menos 5C. 6C menos 5C vai dar C. Se 6 é igual a C, então C é igual a 6. Então, já sei que o valor do C é 6. Vou pegar esse valor do C agora, vou substituir aqui para a gente poder achar B. C é 6. Portanto, B vai ser 3 vezes 6, 18, menos 3, que é igual a 15. Portanto, o número de amigos que tem habilitação categoria B é 15 e o número de amigos que tem habilitação categoria C é 6. A questão quer saber aqui qual que é o total de pessoas do grupo. Então, é só somar o número de pessoas que tem habilitação categoria B, que é 15, com o número de pessoas que tem habilitação categoria C, que é 6. Somando 15 com 6, isso aqui vai dar 21. E essa resposta tem aqui na letra B. Show de bola, foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou de análise de tabela, resolução de equação de primeiro grau, cálculo de porcentagem e de uma regra de 3 simples. A questão diz assim: a tabela a seguir apresenta para cada dia da primeira semana de abril de 2024 o número de veículos que inicialmente estavam no pátio de veículos apreendidos de certo município, bem como os números de veículos que nele chegaram e que foram retirados por seus proprietários ao longo do dia. Sabendo-se que não houve apreensão nem retirada de veículos no sábado e no domingo, imediatamente posterior à sexta-feira que consta na tabela, e que na segunda-feira da semana seguinte o pátio tinha inicialmente 57 veículos,
é correto afirmar que na primeira semana de abril de 2024, o número de veículos retirados pelos donos na sexta-feira correspondeu do número de veículos apreendidos na quarta-feira a qual desses daqui? E aqui ele colocou para a gente essa tabela, onde deu essas informações aqui, ó. Que essa tabela aqui, ela apresenta para cada um desses 5 dias aqui, ó, de segunda a sexta-feira, dessa primeira semana de abril de 2024, o número de veículos aqui, ó, inicialmente no pátio, em cada um desses 5 dias, o número de veículos apreendidos aqui, ó, em cada um dos 5 dias, e o número de veículos retirados pelos proprietários em cada um desses 5 dias. Ele informa aqui para a gente no texto que, sabendo-se que não houve apreensão nem retirada de veículos no sábado e no domingo, imediatamente posterior à sexta-feira que consta nessa tabela, mas que na segunda-feira da semana seguinte, então na segunda-feira aqui da próxima semana, então na segunda-feira da outra semana, aí está falando que o pátio ele tinha inicialmente 57 veículos. Então o número de veículos que tinha aqui ó, inicialmente no pátio nessa outra segunda-feira eram 57 veículos. Aí ele quer saber, é correto afirmar que nessa primeira semana de abril, então nessa primeira semana de abril aqui, ó, o número de veículos retirados pelos donos aqui na sexta-feira. Então o número de veículos retirados pelos donos aqui na sexta-feira. Número de veículos retirados pelos seus proprietários aqui na sexta-feira. Esse aqui a gente não tem. Então, eu vou falar que esse número de veículos retirados pelos donos aqui na sexta-feira, eu vou chamar aqui ó, de uma quantidade R de veículos. O número de veículos retirados pelos donos aqui na sexta-feira correspondeu do número de veículos apreendidos na quarta-feira. Então, o número de veículos apreendidos aqui agora na quarta-feira. A gente também não sabe qual que é essa quantidade, eu vou falar que vai ser uma quantidade A. Número de veículos aqui apreendidos aqui na quarta-feira. Então, ele quer saber essa quantidade R aqui, que é o número de veículos aqui, ó, retirados pelos donos aqui na sexta-feira, representa quantos por cento desse número de veículos apreendidos aqui na quarta-feira? Bom, então repare, nós precisamos achar que essa quantidade A, achar essa quantidade R, para depois a gente calcular quantos por cento que esse R representa dessa quantidade A. Agora observe, de acordo com essa tabela aqui, ó, na segunda-feira, o número de veículos que estavam inicialmente no pátio, que é dentro dessa primeira semana, eram 45. Mas notem, chegaram aqui ó, mais esses 4 veículos. Esses aqui foram os veículos que foram apreendidos. Então, na segunda-feira, tinham 45 no pátio. Chegaram mais 4, então 45 mais 4, 49. Mas foram retirados pelos proprietários 2, então menos esses 2. Então, 45 aqui, ó, mais 4 e 49, menos 2 aqui vai ficar 47. Então, no final do dia aqui da segunda-feira, ficaram 47. Esses 47 que ficaram no final do dia vão começar o dia aqui da terça-feira. Então, na terça-feira, repare, 47 veículos estavam inicialmente no pátio. Bom, mas aí ao longo do dia foram apreendidos aqui, ó, mais 7 veículos. 47 mais 7 que é 52. Mas repare, 4 veículos aqui ó, foram retirados pelos proprietários, então menos esses 4. Então aqui 47 mais 7 que é 54 menos 4. 50 veículos então ficaram aqui no final do dia da terça-feira. Esses que ficaram no final do dia da terça-feira vão começar aqui na quarta-feira. Então, na quarta-feira aqui o número de veículos que estavam inicialmente no pátio eram 50. Mas veja, ao longo do dia da quarta-feira foram apreendidas essa quantidade A. Então, vamos ter que somar essa quantidade que já existiu aqui ó, inicialmente com essa quantidade A. Mas ao longo do dia dessa quarta-feira foram retirados aqui pelos proprietários esses 3. Bom, e quantos que ficaram aqui no final do dia da quarta-feira? Veja, essa quantidade que ficou aqui no final do dia aqui da quarta-feira é a quantidade que vai começar na quinta-feira. Então, na quinta-feira, o número de veículos que estavam inicialmente no pátio era 52. É essa quantidade que encerrou aqui a quarta-feira. Então, na quarta-feira aqui tem que ter 52 no final do dia da quarta-feira. Então, se a gente somar essa quantidade que estava inicialmente no pátio aqui na quarta-feira, que é essa quantidade 50,
mais esse número de veículos que foram apreendidos aqui na quarta-feira, que é essa quantidade A, menos esses 3 que foram retirados pelos proprietários, tem que dar essa quantidade aqui, que é 52. Chegamos nessa equaçãozinha aqui para a gente resolver. Bom, 50 aqui menos 3 aqui é o 47. Mais A, isso é igual a 52. Vamos pegar esse 47 e passar aqui para o segundo membro, então nós vamos ter que o valor do A aqui vai ser 52 aqui menos 47, A é igual a 5. Então já sei que na quarta-feira o número de veículos que foram apreendidos aqui foram 5 veículos. Agora veja, na quinta-feira o número de veículos que estavam aqui inicialmente no pátio era 52, mas foram apreendidos aqui, ó, mais 4, então vai ficar com 56. Um foi retirado aqui pelo seu proprietário, então menos esse 1. Então no final do dia da quinta-feira aqui vai ser 52 aqui, mais 4, 56, menos 1 aqui, 55. Esse 55 que ficaram aqui no final do dia vai começar aqui na sexta-feira com esse número de veículos que ficaram inicialmente no pátio. Mas veja, se a gente pegar esse número de veículos que estavam inicialmente no pátio aqui na sexta-feira, mais esse número de veículos que foram apreendidos aqui ao longo do dia, 55 mais 5, 60, menos essa quantidade R, tem que dar qual quantidade aqui no final do dia da sexta-feira? Bom, como ele disse que não houve apreensão nem retirada de veículos no sábado e no domingo, imediatamente posterior a essa sexta-feira que consta na tabela, e que nessa segunda-feira da semana seguinte, o pátio tinha inicialmente aqui, ó, 57 veículos, então a quantidade que vai encerrar o dia da sexta-feira aqui tem que ser essa quantidade aqui, ó, 57. Portanto, se a gente somar esse número de veículos que estavam inicialmente no pátio aqui na sexta-feira, que é 55, com essa quantidade que foi apreendida ao longo do dia aqui, que é 5, menos essa quantidade que foi retirada, que é R, isso tem que dar esses 57 veículos. Chegamos nessa outra equação para a gente resolver. Vamos fazer essas continhas aqui, ó. 55 mais 5, 60, menos R, isso é igual a 57. Vamos pegar esse 57 e passar para cá, e esse menos R a gente passa para lá. 60 menos 57, que vai ficar 3, que é igual a R. Se 3 é igual a R, então R é igual a 3. Então já sei que o número de veículos que foram retirados pelos proprietários na sexta-feira foram 3 veículos. Como ele quer saber quanto que essa quantidade que foi retirada pelos proprietários aqui na sexta-feira, quantos por cento que representa dessa quantidade de veículos apreendidos aqui na quarta-feira, então o que nós queremos saber é quanto que 3 representa aqui em termos percentuais em relação a 5. Então 3 é quantos por cento de 5? É só pegar esse 5 então corresponde ao total, que é 100%. Esses 3 aqui representam quantos por cento de 5? Eu não sei, eu vou falar que vai ser uma quantidade X. Temos essa regrinha de 3 simples aqui, diretamente proporcional, é só pegar isso e multiplicar em cruz. 5 vezes x, 5x. 3 vezes 100 vai dar 300. Assim, o valor do x vai ser quanto? 5 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 300 por 5, x vai dar 60. 60 o quê? X está representando quantos por cento que o 3 representa de 5. Então, ele representa 60%. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. D. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou de média aritmética simples e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: a média aritmética simples das atuais idades de 3 motoristas é 33 anos, sendo que o mais novo tem 28 anos, e a diferença entre as idades dos outros 2 motoristas é de 9 anos. Se o motorista com a maior idade faz aniversário no próximo mês, então é verdade que ele completará quantos anos? Bom, veja que o texto está falando que a média aritmética simples das idades atuais desses 3 motoristas é 33 anos. Média aritmética a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima vai ser a soma dos termos, que é a soma das idades desses 3 motoristas. Então vai ser a idade do motorista 1, mais a idade do motorista 2, mais a idade do motorista 3.
dividido pelo total de termos, que é o total de motoristas, que são 3 motoristas. Essa aqui é a nossa média, ele informou que essa média é 33. Vamos pegar esse 3 que está aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Então vamos ter que essa soma das idades aqui, ó, dos 3 motoristas vai ser 3 vezes 33 vai dar 99. Chegamos nesta equação aqui. Mas ele também informou para a gente que o mais novo deles tem 28 anos. Bom, eu não sei qual desses 3 aqui que é o mais novo. A gente pode considerar qualquer um deles aqui sendo o mais novo. Eu vou considerar que o mais novo é esse primeiro aqui, ó, o M1. Então esse aqui, se ele é o mais novo, é porque ele tem 28 anos. Bom, então eu vou pegar esse 28 e vou passar aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar M2 mais M3, passando 28 para lá, fica 99. Menos 28, isso aqui vai dar 71. Pronto, ficamos com esta equação aqui agora. Mas ele também informou para a gente que a diferença entre as idades dos outros 2 motoristas é de 9 anos. Bom, então a diferença entre as idades desses outros 2 motoristas aqui é 9 anos. Só que eu não sei qual deles aqui que é o mais velho. Eu vou considerar que o mais velho aqui, ó, vai ser esse M2. Então, se eu pegar a idade do mais velho, que é M2, retirar a idade desse outro aqui, que é M3, isso aqui tem que dar 9 anos. Chegamos nesta outra equação. Então, perceba, ficamos com 1, 2 equações e 1, 2 incógnitas. Portanto, a gente tem aqui um sistema de equações de primeiro grau para a gente resolver. E esse sistema aqui está fácil para a gente resolver aqui pelo método da adição. Basta a gente somar essas duas equações aqui, ó, membro a membro. Com isso eu vou poder cancelar aqui, ó, mais M3 com menos M3. Somando aqui M2 mais M2, a gente vai ter 2M2. Somando 71 com 9 aqui vai dar 80. Assim, para achar o valor do M2, basta pegar esse 2, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 80 por 2, então M2 é igual a 40. Pronto, então eu já sei que a idade do motorista 2 é 40 anos. Para achar a idade agora do motorista 3, o M3, a gente pega qualquer uma dessas duas equações. Eu vou pegar essa primeira aqui, ó. M2 mais M3 é igual a 71. Só que agora eu já sei que o M2 é 40. Vamos pegar esse 40 e a gente passa aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar M3 é igual a 71 menos 40 deu 31. Pronto, já temos as idades aqui, ó, dos 3 motoristas. O motorista 1, M1, a idade dele é 28, ele é o mais novo. O motorista M2, a idade dele foi 40 anos. E o outro M3, a idade foi 31 anos. Aí o texto informa para a gente, se o motorista com a maior idade faz aniversário no próximo mês, então é verdade que ele vai completar quantos anos? Bom, o motorista com a maior idade, que repare, é o M2 que tem 40 anos. Ele vai completar quantos anos? Bom, se ele tem 40 anos, ele vai completar 41 anos. E essa resposta ele tem aqui na letra D. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 20, pessoal, foi uma questão que tratou de triângulo pitagórico e conversão de unidade de comprimento. A questão diz assim, no quarteirão originalmente retangular de um bairro planejado que está sendo construído, com comprimento de 4 km e largura de 3 km, decidiu-se fazer uma rua de mão dupla, conforme representado na figura a seguir, em que a linha pontilhada separa as duas mãos da rua que será feita. A previsão de custo para asfaltar a rua que será construída foi feita por metro linear, ou seja, pelo comprimento da rua, uma vez que sua largura será constante, sendo de R$ 90 cada metro linear de asfalto. Dessa forma, a previsão de custo para asfaltar a rua é de qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar para a gente esse quarteirão e informou que ele é originalmente retangular. Bom, se ele é originalmente retangular, a gente sabe que nos retângulos todos os ângulos internos são retos. Então, vou marcar aqui, ó, este ângulo aqui, ó, é um ângulo reto. E a questão que a gente determina aqui, qual que é o custo para poder asfaltar aqui, ó, esta rua, o custo para asfaltar essa rua. Bom, para a gente poder asfaltar essa rua, precisa saber primeiro qual que é a extensão dessa rua, qual que é o comprimento dela.
Mas observe, como esse ângulo aqui é um ângulo reto, então esse triângulo formado aqui embaixo, repare, é um triângulo retângulo. E notem, nesse triângulo retângulo a gente conhece esses dois catetos, então a gente precisa achar o valor dessa hipotenusa. Mas repare, esse aqui é um triângulo famoso, é o triângulo pitagórico. É o famoso triângulo 3, 4, 5. Então já sei que essa extensão aqui só pode ser de 5 km. Então, o custo para asfaltar essa rua vai ser de 5 km que a gente tem, multiplicado pelo preço. Só que ele falou que foi feito aqui por metro linear. Se é por metro linear, e ele informou que o preço de cada metro linear aqui de asfalto é R$ 90, então a gente precisa converter quilômetro para metro. A gente sabe que 1 quilômetro são 1.000 metros, portanto aqui vai ser 5 vezes 1.000 metros, vai dar 5.000 metros. Pronto, então a extensão dessa rua aqui, o comprimento dessa rua é de 5.000 metros. Assim, o custo para asfaltar a rua vai ser esses 5.000 metros multiplicado pelo preço de cada metro, que é 90, e fazendo essas continhas aqui, 5 vezes 9, 45. Portanto, isso aqui vai dar R$ 450 mil. E essa resposta entra aqui na letra C. Show de bola! Essa foi uma questão de uma simplicidade franciscana, não foi, gente? Questão 21, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de porcentagem e resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: em um concurso público, os salários de 2 cargos oferecidos eram distintos, sendo que o maior deles, de R$ 2.760, era 15% mais alto que o menor dos salários. A diferença entre esses 2 salários era de qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que nesse concurso público aqui, os salários de 2 cargos oferecidos eram distintos. Então, nós temos aqui 2 cargos. Eu vou chamar esses cargos de cargo 1 e cargo 2. Aí ele falou que os salários dos 2 cargos oferecidos eram distintos, sendo que o maior deles de 2.760. Então, o maior desses salários é 2.760. Pode ser para qualquer um desses cargos. Eu vou falar que o maior salário aqui, esse valor de 2.760, era para o cargo 1. Então, o salário do cargo 1 aqui, 2.760. Mas para o cargo 2 a gente não sabe, o texto não está informando aqui para a gente. Então, para o cargo 2 eu vou falar que era um salário X. Mas sabemos que esse salário mais alto aqui, 2.760, ele é 15% mais alto que o menor dos salários, ou seja, do que o outro salário. Então, 2.760 tem que ser igual a esse salário do cargo 2, que é X, como é 15% mais alto, então vai ser esse salário X mais 15% desse salário X. Pronto, observe que nós conseguimos chegar aqui nessa equaçãozinha de primeiro grau para a gente resolver. Agora repare, 15% a gente sabe que é 15 sobre 100, que vai dar 0,15. Portanto, aqui vai ficar 2.760 é igual a x mais 0,15 de x. De em matemática é vezes, então mais 0,15 vezes x. Portanto, 2.760 vai ser, aqui nós temos 1x mais 0,15x. E quanto que é 1x mais 0,15x? 1x mais 0,15x, isso aqui vai dar 1,15x. Então, se 2.760 é igual a 1,15x, então 1,15x é igual a 2.760. Para a gente achar o valor do x, é só pegar esse 1,15, está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Mas aqui, para poder facilitar um pouco as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem aqui 2 casas depois da vírgula, vamos multiplicar os 2 lados da igualdade aqui por 100. Porque ao multiplicar 1,15 aqui por 100, a vírgula vai andar 2 casas para a direita, ficando aqui 115 vezes x. E multiplicando 2.760 por 100, é só acrescentar 2 zerinhos aqui no final, que isso aqui vai dar 276 mil. Agora fica um pouco mais fácil para a gente achar aqui o valor desse x. Esse 115 está multiplicando, a gente passa dividindo. Aí fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Pegando 276 mil e dividindo por 115, a gente vai encontrar 2.400. Pronto, então já sei que o salário para o cargo 2
era de R$ 2.400. Como a questão que a gente determina aqui é a diferença entre esses dois salários, então é só pegar o salário do cargo 1, que é 2.760, e retirar o salário do cargo 2, que foi 2.400. 2.760 menos 2.400 vai dar 360, e essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 22, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de uma equação de segundo grau. A questão diz assim: um total de 270 motocicletas novas, todas iguais, precisam ser organizadas em filas, sendo que em cada fila as motos serão colocadas lado a lado, com todas as filas contendo o mesmo número de motocicletas. Após alguns estudos do local em que essas motos ficarão, foi possível identificar que o número de filas deve ser 3 unidades maior que o número de motocicletas em cada fila. Contando-se todas as motocicletas que ficarão nas 5 primeiras filas, tem-se o total de qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que nós temos um total aqui, de 270 motocicletas novas, todas iguais, que devem ser organizadas em filas, sendo que em cada fila as motos serão colocadas lado a lado, com todas as filas contendo o mesmo número de motocicletas. Então a gente tem que pegar aqui, uma primeira fila que a gente vai colocar um determinado número de motocicletas, uma quantidade qualquer de motos aqui, Eu não sei qual que é essa quantidade de motos que a gente vai colocar aqui, eu falo que vai ser uma quantidade M. Bom, mas a gente vai colocar uma outra fila aqui, mas com a mesma quantidade M de motos. Repare, nós colocamos aqui motos aqui lado a lado, uma determinada quantidade de motos, mas todas as filas têm que ter o mesmo número de motos. Então, se eu colocar uma terceira fila aqui agora, essa fila também tem que ter a mesma quantidade de motos. E vai continuar assim sucessivamente até chegar aqui numa última fila com a mesma quantidade de motos nessa fila. Mas aí o texto informou que após alguns estudos do local onde essas motos ficarão, foi possível identificar que o número de filas, ou seja, que essa quantidade de filas aqui, deve ser 3 unidades maior que o número de motos em cada fila. Então, essa quantidade de filas que a gente tem aqui, ela deve ser 3 unidades maior que o número de motos em cada fila. Então, esse número de filas que a gente tem aqui tem que ser igual ao número de motos em cada fila mais 3 unidades. 3 unidades maior que o número de motos em cada fila. Mas nós sabemos que o total de motos que vão ser colocadas aqui são 270 motos. Então, observe, se a gente pegar a quantidade de motos que nós estamos chamando aqui, em cada fila de M, e multiplicar pelo número de filas que nós temos, que é M mais 3, isso aqui tem que dar o total de motos, que é 270. Então, perceba, se a gente pegar a quantidade de motos que a gente vai colocar em cada fila e multiplicar pelo número de filas, isso tem que dar o total de motos, que são 270. Aqui é só aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse M aqui, multiplicar todo mundo aqui dentro desse parênteses. M vezes M vai dar M ao quadrado. M vezes mais 3, mais 3M. Vamos pegar esse 270 e passar aqui para o primeiro membro, então vem para cá menos 270. Não sobrou nada de lá, isso aqui é igual a zero. Repare, chegamos nessa equação de segundo grau completa para a gente resolver. Para resolver essa equação completa de segundo grau aqui, a gente vai utilizar a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Para isso, a gente vai calcular primeiramente delta. E o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Nessa nossa equação, observe, o termo a aqui é 1, o termo b é 3 e o termo c é menos 270. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Meu b é 3 ao quadrado vai dar 9. Menos 4 vezes o A, que é 1 menos 4, vezes o C, que é menos 270, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 270 vai ficar, então, mais 1080. Somando com 9, isso aqui vai dar 1089. Pronto, achamos o valor de delta, agora vamos achar o valor do M. Para achar o valor do M, a gente vai aplicar a fórmula. Então, vamos colocar aqui, o traço de fração. De acordo com a fórmula, é menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A.
Nosso b é 3, então menos b, então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de delta. Delta nós encontramos que é 1089, então raiz de 1089. Tudo isso sobre 2 vezes a. Nosso a é 1, 2 vezes 1 sobre 2. Portanto, aqui vai ser traço de fração, menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 1089. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1089? Se você fizer as continhas aí no cantinho de papel, você vai encontrar que esse número é 33. Tudo isso sobre 2. Pronto, para achar agora os valores aqui, ó, para as raízes aqui de m, nós vamos ter aqui duas raízes, m' e m duas linhas. M' vai ser menos 3 mais 33 sobre 2. Então vai ficar aqui, ó, menos 3 mais 33 sobre 2. M duas linhas vai ser menos 3 menos 33 sobre 2. Vamos escrever aqui também. Menos 3 menos 33 sobre 2. E agora aqui é só fazer essas continhas. Menos 3 mais 33 aqui vai dar 30. Que dividido por 2 vai dar 15. Pronto, achamos uma primeira raiz. Agora vamos ver a outra. Menos 3 menos 33 aqui vai ficar menos 36. Que dividido por 2 vai dar menos 18. Achamos a segunda raiz. Assim, as duas raízes para essa nossa equação foram menos 18 e 15. No entanto, esse valor do m que a gente está procurando aqui está indicando a quantidade de motos que tem aqui, ó, em cada fila. Então, essa quantidade de motos em cada fila, evidentemente, não pode ser esse valor negativo. Assim, o nosso m só pode ser 15. Então, já sei que o número de motos em cada fila aqui são 15 motos em cada fila. Mas eu quero saber quantas são as motos que vão ficar nas 5 primeiras filas. Então é só pegar o número de motos que a gente vai ter em cada fila, que são 15, e multiplicar aqui pelas 5 primeiras filas. E 15 vezes 5, isso aqui vai dar 75. Portanto, contando-se todas as motocicletas que ficarão nas 5 primeiras filas, nós vamos ter um total de 75 motos. E essa resposta tem aqui na letra A. Show de bola! Foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 23, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de volume e área de um paralelepípedo. A questão diz assim: uma caixa d'água no formato interno de paralelepípedo reto tem altura igual à medida de uma das arestas da base e está com 3/4 do seu volume ocupado com água, o que corresponde a 9.000 litros de água, ou seja, 9 metros cúbicos. Se a outra aresta da base mede 3 metros, a área da base dessa caixa d'água é de qual desses daqui? Bom, veja que o texto falou que essa caixa d'água tem um formato que é o de um paralelepípedo retângulo. Então vamos colocar aqui o desenho de um paralelepípedo para ilustrar essa nossa caixa d'água. Informou que ela tem altura igual à medida de uma das arestas da base. Então aqui nós temos a altura da caixa, só que a gente não sabe qual que é essa medida dessa altura. Vou falar que a altura aqui, ó, mede x, mas sabemos que a altura é igual à medida de uma das arestas aqui, ó, desta base. Bom, a base aqui nós temos o comprimento e temos a largura. Então essa altura tanto pode ser igual ao comprimento como pode ser igual a essa largura. Eu vou falar que essa altura ela é igual a essa largura. Então essa largura aqui, ó, mede x também. Mas falou que essa caixa d'água está com 3/4 do seu volume ocupado com água, o que corresponde a 9.000 litros de água ou 9 metros cúbicos. Então, significa que 3/4 do volume dessa caixa d'água corresponde aqui, ó, a 9 metros cúbicos. Bom, vamos pegar esse 4 que está aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Então, vamos ter aqui que 3V igual 4 vezes 9, 36. Assim, a gente vai conseguir achar o volume dessa caixa d'água. É só pegar esse 3, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 36 por 3, então o volume dessa caixa d'água, a capacidade máxima dela é de 12 metros cúbicos. Mas aí ele informou que a outra aresta da base mede 3 metros. Então a outra aresta aqui vai ser esse comprimento. Esse comprimento aqui, ó, mede 3 metros. E ele quer que a gente calcule aqui qual que é a área da base dessa caixa d'água. Então a gente precisa calcular aqui a área da base dessa caixa. Mas observe, essa base aqui é um retângulo. E para a gente calcular a área de um retângulo é só multiplicar o comprimento pela largura. Então vai ser 3 vezes x. Mas a gente precisa achar ainda o valor desse x também. E como que eu vou fazer para achar o valor desse x agora?
Bom, como nós já sabemos que o volume dessa caixa é de 12 metros cúbicos, o volume de um paralelepípedo a gente sabe que é o produto entre as três dimensões. Então é só multiplicar o comprimento pela largura, pela altura. Então vai ficar 3 vezes x vezes x. Isso aqui tem que ser igual ao volume que nós encontramos, que é 12. Vamos pegar esse 3, está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. E multiplicando aqui, ó, x vezes x vai dar x ao quadrado. 12 dividido por 3 vai dar 4. Assim, para a gente achar o valor do x, a operação inversa, a exponenciação é a radiciação. E qual é a raiz quadrada de 4? Raiz de 4 é 2. Pronto, achamos o valor do x, que é 2. Agora é só substituir aqui, ó, no lugar do x a gente vai colocar 2. Assim, a área da base aqui dessa caixa d'água vai ser 3 vezes 2, 6 metros quadrados. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 24, pessoal, foi uma questão que tratou de máximo divisor comum. A questão diz assim: 2 rolos de fita de sinalização zebrada, um com 180 metros e outro com 300 metros de comprimento de fita, serão divididos em partes, todas com o mesmo comprimento, o maior possível sem desperdício, para um curso de formação de novos agentes de trânsito contratados em determinado município. O número de partes que será obtido do rolo com maior comprimento de fita será igual a qual desses daqui? Bom, veja que ele está falando aqui 2 rolos de fita de sinalização zebrada, um com 180 metros e outro com 300 metros de comprimento, serão divididos aqui, ó, em partes, serão divididos aqui em pedaços, todas com o mesmo comprimento, o maior possível e sem desperdício. Então nós vamos dividir aqui em pedaços de mesmo comprimento. Só que eu não sei quanto que é cada um desses comprimentos dessas partes, desses pedaços. Então falar que nós vamos dividir aqui, ó, em pedaços que tem um comprimento aqui, ó, de x metros. Nós vamos dividir todas essas fitas aqui em pedaços. Mas ele falou que não vai ter desperdício, ou seja, não vai sobrar nenhum pedaço. Se não vai sobrar nenhum pedaço, significa que a divisão tanto do 180 pelo x quanto do 300 para o x, essas divisões precisam ser divisões exatas. Se são divisões exatas, então esse número x que a gente está procurando, ele precisa ser um divisor desses números aqui. E observe, precisa ser o mesmo divisor para os dois. Portanto, é um divisor comum. Ele também informou para a gente que esse comprimento tem que ser o maior possível. Então, esse número x que a gente está procurando aqui precisa ser o maior divisor comum. Se é o maior divisor comum, então é o máximo divisor comum que a gente está procurando entre esses dois números, 180 e 300. Para a gente calcular esse máximo divisor comum entre esses dois números, a gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo múltiplo comum. Nós vamos pegar esses dois números e vamos escrever aqui embaixo. Vamos colocar aqui uma barrinha vertical. Só que dessa vez a gente não vai fatorar os números. A gente vai pensar em um número que a gente pode colocar aqui, que é possível dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir 180 e 300 ao mesmo tempo? Repare, como os dois números aqui estão terminando em 0, então a gente pode pegar os dois números aqui e dividir por 10. 180 dividido por 10 aqui vai dar 18. 300 dividido por 10 aqui vai dar 30. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses dois números ao mesmo tempo? Repare, nunca a gente pode colocar aqui que dá para dividir 18 e 30 ao mesmo tempo, vai ser 6. 18 dividido por 6 vai dar 3. 30 dividido por 6 vai dar 5. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses dois números aqui ao mesmo tempo? Dividir o 3 e o 5 ao mesmo tempo. Repare, dessa vez nenhum número, exceto 1. Quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números por nenhum outro número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Então basta multiplicar esses números aqui, ó, 10 vezes 6, 60. Assim, o máximo divisor comum entre 180 e 300 deu 60. Esse máximo divisor comum que nós encontramos é exatamente esse número x que a gente está procurando aqui, ó. Então, cada pedaço de fita deve ter 60 metros.
Assim, ao pegar esse rolo de 180 metros e dividir aqui em partes de 60 metros, quantas partes que a gente vai conseguir formar? 180 dividido por 60, a gente vai conseguir formar aqui 3 partes. Ao pegar o rolo de 300 metros e dividir aqui em partes de 60 metros, quantas partes que a gente vai conseguir formar? 300 dividido por 60, a gente vai conseguir formar 5 partes. Ele quer saber qual que é o número de partes que será obtido do rolo com maior comprimento de fita. Bom, o rolo com maior comprimento de fita, repare, é esse que tem 300 metros. E quantas partes que a gente conseguiu formar com ele? Nós conseguimos formar 5 partes e essa resposta tem na letra C. Show de bola, foi uma bela questão, não foi, gente? E chegamos à última questão da prova, pessoal, foi essa questão 25, e que tratou de análise de gráfico de setores e uma regra de 3 simples. A questão diz assim: do total de infrações de trânsito cometidas em determinado município em abril de 2024, o gráfico representa algumas informações sobre a distribuição dessas infrações de acordo com a categoria dos veículos com as quais foram cometidas essas infrações. Sabendo-se que naquele mês, o setor correspondente às infrações cometidas com caminhões ou micro-ônibus, em número de 40, tinha medida de ângulo central igual a 48 graus, e que o ângulo central do setor correspondente às infrações cometidas com motocicletas tinha medida de 120 graus, o número de infrações cometidas com carros ou utilitários pequenos foi igual a qual desses daqui? E aqui ele colocou para a gente esse gráfico de setores, indicando que as infrações cometidas em abril de 2024, onde aqui, de acordo com a legenda, essa parte que está toda riscada, que eu estou indicando para a gente o setor aqui, dos carros ou utilitários pequenos. Essa parte toda em preto aqui está indicando caminhões ou micro-ônibus. E essa parte que está em cinza são as motos. Bom, o texto está informando para a gente que o setor correspondente às infrações cometidas aqui com caminhões ou micro-ônibus em número de 40, então caminhões ou micro-ônibus em número de 40. Aí ele falou que o setor correspondente a essas infrações cometidas com caminhões ou micro-ônibus tinha medida de ângulo central igual a 48 graus. Então, esse ângulo central aqui, para esse setor dos caminhões ou micro-ônibus, que tem esse total de 40 aqui infrações, esse ângulo central vale 48 graus. Informou que o ângulo central do setor correspondente às infrações cometidas com motocicletas tinha medida de 120 graus. Então, o ângulo central aqui, esse ângulo central aqui, para as motos, tinha medida aqui, de 120 graus. E ele quer saber qual foi o número de infrações cometidas aqui com carros ou utilitários pequenos. Então, quantas foram as infrações aqui, com carros ou utilitários pequenos? A gente não sabe, vou falar que vai ser uma quantidade X. Então, nós vamos determinar aqui quantas são essas infrações. Agora, observe, nós sabemos que esse ângulo central aqui, para caminhões ou micro-ônibus é 48 graus. O de moto é 120. Então, esse outro ângulo central aqui, para os carros ou utilitários pequenos, tem que dar quanto? Repare, se a gente somar todos esses ângulos aqui, tem que dar 360 graus. Então, se a gente pegar 360 graus, retirar esse ângulo aqui, que é de 48 graus, e retirar esse outro, que é de 120, o que sobra vai ser esse aqui para o setor de carros ou utilitários pequenos. E fazendo essas continhas aí, 360 menos 48 menos 120, a gente chega em 192 graus. Então, esse setor aqui, para carros ou utilitários pequenos, foi de 192 graus. Mas repare, a gente sabe aqui que o setor aqui, para caminhões ou micro-ônibus, esse ângulo aqui, o ângulo central dele aqui, que é de 48 graus, corresponde a essas 40 infrações. Então, para esse ângulo aqui, de 192 graus aqui, que é para carros ou utilitários pequenos, vai corresponder aqui a quantas infrações? A essa quantidade X de infrações que a gente está querendo. Então, perceba, chegamos aqui nessa regrinha de 3 simples, diretamente proporcional. É só pegar isso e multiplicar em cruz. 48 vezes x, 48x. Multiplicando aqui, 192 por 40, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, você vai chegar em
7.680. Assim, o valor do x vai ser quanto? Para achar x, é só pegar esse 48, tá multiplicando, a gente passa dividindo. E novamente, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 7.680 por 48, a gente vai chegar em 160. Assim, o número de infrações cometidas com carros ou utilitários pequenos foi de 160. E essa resposta entra aqui na letra B. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!